O Flamengo desembarcou aí para disputar mais uma taça contra o Lanús, hein? Bora ver a notícia. Rafa, sem o Plata, né, que é um jogador que o Filipe Luiz tem utilizado bastante, causa curiosidade o posicionamento, por exemplo, do Paquetá. Como é que ele deve colocar esse time em campo? Você acha que ele deve começar com o Paquetá por ali, aberto pela direita? Como é que você enxerga essa estratégia do Filipe Luiz? Diferentemente da equipe do Lanús, certamente o Filipe Luiz pensa em fazer um jogo de equilíbrio aqui, Berton e companheiros, para levar a decisão para o Maracanã semana que vem. O Flamengo tem muito mais recursos técnicos do que o Lanús, né? Quando o Esquerdoso, que é um jogador extremamente identificado com o clube, remanescente daquele time que em 2012 enfrentou o Flamengo pela Comebol Libertadores, 14 anos atrás, estava no mesmo grupo, Flamengo e Lanús, naquela oportunidade, os dois acabaram eliminados na primeira fase da competição. Diferentemente do que pensa o zagueiro da equipe do Lanús, a tendência é que o Flamengo tenha uma iniciativa mais com um pouco mais de cautela, não aquela coisa de um time muito solto ao ataque, não, por exemplo, uma escalação semelhante que o Filipe Luiz utilizou no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, quando ele colocou o time mais leve, jogando com jogadores de construção, apenas um volante. Eu creio muito, por exemplo, que o Everton Araújo vai ser titular, compondo a dupla com o Pulgar. O Paquetá vai jogar hora aberto pela direita, hora fechando o meio campo com a Arrascaeta, com o Carrascal. Vai ser o Flamengo preocupado em dar uma equilibrada em termos de ocupação de espaço em comparação ao time argentino. Quando o Esquerdoso fala sobre o parâmetro ser o jogo do ano passado contra o Fluminense, vamos recordar para o Fansport como é que foi. O jogo daqui da Argentina, o Fluminense foi muito melhor, merecia ter vencido o jogo, criou várias oportunidades. O Fluminense na época ainda era dirigido pelo Renato Gaúcho, toma um gol no final e aí tem Marcelino Moreno, se Marcelino não me engano, Moreno, faz o gol. Inclusive que vai jogar, vai conversei jogar com ele mais cedo. Exatamente, essa é a formação de momento de hoje, né? Marcelo Moreno está pronto para o jogo. Ele faz o gol e aí muda o cenário para o jogo do Maracanã. Lá, empate em 1-1, Fluminense eliminado, Lanús classificado, Renato Gaúcho foi demitido, ou pediu demissão. Então, qual é a estratégia? Se fechar, marcar com 2 linhas de 4, marcação em linha baixa, dando a bola para o Flamengo. E o Flamengo, se ficar com um time muito leve, muito faceiro, pode sofrer nos contra-ataques. Aliás, esse é um ponto, né? O Flamengo tem sofrido muitos gols, ou pelo menos muito mais gols do que nas últimas temporadas. É uma preocupação do Filipe Luiz, esse setor defensivo, fechar a casinha também do Flamengo para não sofrer gols, porque sofrer gols aqui pode acarretar também no jogo da volta uma dificuldade maior. Esse é um outro argumento que respalda o meu raciocínio em relação ao Everton Araújo para o jogo de quinta-feira. Exatamente pela necessidade que o Flamengo tem de não tomar gol aqui na Argentina. É bom lembrar que desde que o Flamengo iniciou a temporada com o seu elenco principal, no clássico contra o Vasco, no primeiro jogo não tomou gol, venceu por 1-0. Mas nos outros jogos, tomou gol em todos. Então essa oscilação defensiva está chamando a atenção e o Filipe Luiz tem intimamente essa preocupação em encontrar uma forma mais equilibrada do Flamengo se comportar em todas as competições. Por isso que a intenção primeira, quinta-feira, é não sofrer gols. Claro que o Flamengo não vai renunciar ao jogo, vai tentar atacar, mas sabe que o adversário também não vai estar muito disposto a jogar e aí isso pode dar ao Flamengo a iniciativa da partida. Entre um dos assuntos que eu conversei também com o próprio Esquerdoso foi a respeito de jogadores do Flamengo, né? E ele citou, o Flamengo tem um grande plantel, um grande time, um grande elenco, todos geram preocupação, mas ele citou, por exemplo, a Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro, Rafa Marques, e o Pedro? Não jogou contra o Botafogo segundo o Filipe Luiz porque estava com incômodo muscular. É um jogo para ele. Para o jogador que segura a linha defensiva, que atrapalha os zagueiros, que causa desconforto, que vai gerar espaço na intermediária para a linha de construção. Mas também não acho que seja um jogo para 3 atacantes de ofício. Por isso que eu entendo que o Paquetá talvez faça nesse jogo um papel de um falso ponta-direita, até em função da ausência do Plata e também pelo fato do Luiz Araújo não ser um jogador habitualmente utilizado pelo Filipe Luiz em partidas de alta exigência física, como deve ser inclusive o jogo dessa quinta-feira aqui contra o Lanús. O Pedro faz o papel dele. É um jogador que todo mundo conhece, que vai ser muito bem marcado pelo time do Lanús. Agora, o Flamengo precisa criar construções coletivamente, desenvolver o seu jogo com muita movimentação sem a bola para poder viabilizar o melhor aproveitamento do seu centroavante. O que os nossos amigos do estúdio, Felipe Mota, entendem, concordam, discordam a respeito de tudo isso e sobre esse grande jogo que a gente vai acompanhar aqui pela ESPN? O Flamengo desembarcou aí para disputar mais uma taça e essa taça o Flamengo tem que ganhar. Eu acho que tá com a obrigação de ganhar agora por ter perdido pro Corinthians, né? A Supercopa lá do Rei, né? Agora a obrigação do Flamengo aumentou, porque não começou o Campeonato Carioca legal, classificou, despachou os meninos lá do Sub-20, fez umas cagadinhas, só que o Flamengo titular foi lá e conseguiu recuperar.
e perdeu a Supercopa pro Corinthians. Desembarcaram lá agora, eu acho que o Flamengo vai com força máxima, porque não vai querer perder mais essa taça, né? E é contra o Lanús o primeiro jogo. A diferença da Supercopa para essa, é que agora é 2 jogos. É um jogo lá na Argentina e um jogo aqui no Brasil. Quem que você acha que tem mais chance de ganhar essa taça? Flamengo ou Lanús? Eu acho que vai dar Lanús, hein? Os flamenguistas vão ficar bravos, mas vai dar Lanús. 1-0 lá e 1-0 aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.